Obrigado, Érica. Pedi licença aqui para ficar em pé. Primeiro, queria agradecer, né, ao Ibraop pela oportunidade, à Érica, né, que fez essa seleção, e dizer que é uma satisfação, né, estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho lá no Tribunal de Contas em forma de artigo. O nosso artigo se chama Análise da ausência de saneamento básico em escolas, a partir do projeto Sede de Aprender em Minas Gerais. Esse trabalho foi produzido por mim e pelo auditor colega Silvio César Santana Barreto, que não pôde estar aqui, mas dando aí os devidos créditos, né? E, basicamente, o nosso trabalho, pessoal, foi um estudo de caso sobre o saneamento básico em escolas do campo, basicamente. A gente fez, como eu vou mostrar aqui, né, um levantamento com base em critérios de riscos, a partir do projeto Sede de Aprender, e com isso a gente fez vistorias, análise em algumas escolas. Eu vou trazer aqui para vocês os resultados, né, que demonstram aí uma situação alarmante em relação a algumas escolas, principalmente aquelas que estão distantes dos centros. E para iniciar a minha apresentação, como pai de uma menina de 5 anos que gosta de contar histórias, né, eu vou fazer uma historinha aqui que vai ajudar a gente a entender, até de certa forma, como o auditor de controle externo ele pode atuar como um indutor de política pública. Então eu queria iniciar essa história contando a história da Helena. A Helena, ela é uma menina que estuda em uma escola pública de uma grande cidade, uma capital, uma cidade que está em um grande centro urbano. E a escola da Helena é uma boa escola, ela tem uma boa infraestrutura, ela tem professores, ela tem um mobiliário adequado, e mais do que isso, a Helena ela tem uma coisa que é primordial na escola dela: água potável. Então, ela tem água disponível para beber sempre que ela quiser, uma água de qualidade, que passa por ensaios periódicos, que é utilizada para preparar a merenda escolar, e ela, além disso, ela tem condições de infraestrutura nos banheiros, com encaminhamento dos esgotos sanitários, e também um caminhão de coleta de lixo que passa ali todo dia na escola dela. E aí vem a história da Maria, que é outra menininha que também estuda em uma escola pública, mas em um ambiente rural, ou uma escola do campo, como alguns chamam, né? A escola da Maria é uma escola boa, uma escola razoável, tem bons professores, tem pessoas que estão ali dedicadas a fazer uma educação de qualidade, tem uma infraestrutura de mobiliário adequada, etc. Contudo, a Maria não tem uma coisa que a Helena tem: água potável para beber, e nem para preparar a merenda escolar. A escola da Maria também não tem uma infraestrutura adequada de coleta de esgotos, nem tem coleta de resíduos sólidos. O que isso pode acarretar? A Maria, quase sempre, ela fica doente. Então, ela tem crise de febre, de vômito, problemas gastrointestinais que a impedem de frequentar a escola com a regularidade necessária. E aí, onde que entra o Tribunal de Contas? Em um determinado período, uma equipe de auditoria do Tribunal de Contas foi auditar a escola da Maria. E aí eles avaliaram tanto a questão de infraestrutura, se estava adequada, se tinha professores trabalhando, se a escola era segura e também se a escola tinha água. E como auditores que vivem de critérios e se alimentam de evidências, eles fizeram uma coleta de amostras de água para levar para o laboratório, para a partir disso, né, identificar se aquela água era adequada ou não para consumo humano. O que isso desencadeou? O gestor público da cidade onde tinha a escola da Maria, ele nem tinha, não era nem, vamos dizer assim, uma ação dele deixar aquela escola sem água. Ele nem sabia que aquela escola não tinha água potável. Mas com o trabalho do Tribunal de Contas, que mostrou para ele que aquela água não era uma água potável, a água da escola da Maria passou a ser uma água potável, a Maria passou a frequentar a escola com maior regularidade e, com isso, o tribunal acabou trazendo benefícios para a Maria e para aquelas crianças que frequentam aquela escola. Fim, né?
Então, a história seria essa, pessoal. E aí eu queria falar o seguinte, isso está diretamente relacionado ao Plano Nacional de Educação, que traz para a gente algumas diretrizes e metas em relação, por exemplo, à universalização do ensino infantil e fundamental, né, que está diretamente relacionado também às condições de saneamento básico nas escolas, fomentar a qualidade da educação básica, que está também relacionada à frequência das crianças nas escolas, né, à saúde pública, né, à saúde daquelas crianças que estão ali e dos demais que estão ali frequentando também. E a educação inclusiva, em que aquela escola, que todas as escolas elas tenham condições de receber crianças, né, e que proporcione a mesma educação para todas elas. E aí, quando a gente fala de saneamento básico, a gente pode, já foi discutido aqui, né, em outro momento, a gente pode tratar de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. E esses 3 primeiros pontos, né, que são aspectos aqui que a gente abordou nesse projeto, nesse trabalho que eu vou apresentar aqui, que é a água, esgoto e gestão de resíduos, eles estão diretamente relacionados a alguns fatores com a educação, que é aquilo que eu falei, né, doenças gastrointestinais que podem desencadear um afastamento das crianças das escolas, quando elas consomem uma água que não é potável, né? A contaminação, se você não tem uma rede de esgoto, né, tem um descarte inadequado ali de esgoto, né, pode contaminar ali o lençol. Poluição, quando você tem uma queima de resíduos sólidos a céu aberto, né? E isso tudo influencia num baixo índice de aprendizado para as nossas crianças. E por isso que é relevante a gente estar tratando disso aqui. Aí, com base nos dados do Censo Escolar de 2021, onde esse aqui é um trabalho divulgado pela Tricom, né, a partir de um levantamento que eles fizeram com base no Censo Escolar, foi identificado que 3,78% das escolas de 2021, elas não possuíam banheiros. Então, vocês imaginam que é uma criança e a escola e não ter banheiro. 5,84% não tinham água potável, 5,53 não tinham coleta de esgoto e 2,59 não dispunham sequer de abastecimento de água. Então, nem água tinha naquela escola. Isso mudou? Esse aqui é um painel divulgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público com dados do censo de 2024. Então, o abastecimento de água aqui em 2021 era de 2,59%, passou para 1,40%. Então, diminuiu um pouco, mas ainda é uma situação preocupante, né? Você vê ali que 2.532 escolas no Brasil não têm sequer água. 6.658, 3,68% das escolas em atividade, não têm água potável, né? E 3,18%, ou 5.765, não tem uma rede de esgotamento sanitário. A gente vê que a situação, né, tanto do abastecimento de água, quanto a água potável e a coleta de esgoto, né, ela é maior na região norte e nordeste do Brasil, né, e vai caindo um pouco na região sudeste, a partir da região centro-oeste e sudeste, né. E aí, com base nisso, entra no contexto o projeto Sede de Aprender. O projeto Sede de Aprender, ele nasceu no estado de Alagoas. É um projeto que foi idealizado pelo Ministério Público de Alagoas em parceria com o Tribunal de Contas daquele estado e também junto com o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. O Ministério Público lá e o Tribunal de Contas, eles queriam basicamente garantir a universalização do saneamento nessas escolas. Então, a partir desses dados do censo escolar, ele passou a fiscalizar essas escolas em busca de garantir que aquelas escolas elas recebam água potável, tenham coleta de esgoto adequada. E o objetivo com isso é também fomentar a universalização da educação, né? Principalmente para escolas de educação infantil, relacionadas à primeira infância. E aí o que aconteceu? A Tricom, junto com o Instituto Rui Barbosa, resolveu tornar esse projeto uma iniciativa nacional e passou a fomentar com que os outros tribunais de contas eles também aderissem a esse tipo de fiscalização. Com base nisso, lá no estado de Minas Gerais, surgiu o projeto Sede de Aprender local, ou seja, o Sede de Aprender Minas Gerais. Assim como em Alagoas foi uma parceria do Ministério Público local, né, o Ministério Público de Minas, com o Tribunal de Contas do Estado de Minas, e no nosso caso nós tivemos um outro parceiro, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. A companhia entrou para nos apoiar na questão da análise da qualidade da água, né, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público,
com o seu poder de controle, né, de órgão regulador, passou a fiscalizar aquelas escolas com a ajuda da Copasa. E ficou por conta de fazer as vistorias, as recomendações e as determinações necessárias. Lá em Minas, o objetivo era avaliar a eficiência e efetividade de escolas, no tocante ao atendimento à legislação e às normas técnicas relacionadas a aspectos de infraestrutura e saneamento, contribuindo assim com a melhoria na gestão pública no que tange à educação. Então, o nosso escopo, ele continha tanto aqueles 3 pontos que eu citei no início, né, o abastecimento de água, o tratamento de esgoto e a gestão de resíduos, mas nós fomos um pouco mais além, né, do que previa, do que o Atricom propôs, né, previa lá no escopo do Sede Aprender, e incluímos também outros temas relevantes, como a proteção contra incêndio e pânico, que é uma questão também que muitas escolas não têm implementados um projeto, um AVCB, um projeto, mesmo os preventivos mínimos sequer, o extintor, uma rota de fuga, uma saída de emergência, muitas escolas que nós vistoriamos não têm. A questão da acessibilidade, né, quando a gente fala principalmente em educação inclusiva, né, avaliar também esses aspectos, e a infraestrutura da escola como um todo, se ela tem um problema ali de estrutural, um problema de piso, o mobiliário da escola e também as questões de higiene das escolas, né? Se tem o alvará da vigilância sanitária, se a merenda está sendo preparada de forma adequada. Então, a gente ampliou um pouco o escopo, né, já que a gente ia vistoriar essas escolas. No âmbito do trabalho aqui, né, do artigo, a gente vai focar principalmente nos 3 primeiros que estão relacionados ao saneamento básico. O primeiro ponto foi fazer uma série de entrevistas, por meio de questionários, com aquelas escolas que estavam indicadas no censo escolar como que não tinham água potável nem água, né? E aí, a partir disso, a gente observou algumas coisas, né? Primeiro, algumas escolas faziam captação e consumo. Na resposta a esses questionários, né? Algumas escolas informaram para a gente que faziam a captação e o consumo de água de nascente, diretamente da nascente, que é o que eles chamam de minador ou olho d'água, né? Então, coletava aquela água e aquela água era utilizada tanto para as crianças beberem, como também para preparar a merenda escolar. Muitas escolas informaram que a captação era feita por um poço rudimentar e não tinha qualquer análise prévia, né, da qualidade daquela água que era consumida. Algumas respostas também falaram diretamente para a gente que os alimentos eram preparados com água contaminada, então era água que visivelmente ali tinha uma certa turbidez, né, que dava para se perceber que não era uma água adequada. Captação e consumo de água diretamente de rio e também o lançamento de esgoto em fossas negras, sem tratamento adequado. Aqui eu destaquei uma resposta, né, de uma gestora de uma escola, que ela informou para a gente, na resposta a esse questionário, ela falou o seguinte: a água disponibilizada é salobra, contém muito calcário. A escola não tem caixa d'água própria, utiliza a caixa d'água comunitária da comunidade. Os banheiros estão todos com entupimentos e com mau cheiro, e tem apenas um banheiro feminino e um masculino para atender aproximadamente 150 alunos. E aí, com base nessa situação, né, com essas respostas, nós criamos uma matriz de priorização. A gente identificou ali objetos que seriam auditados por nós, vistoriados. E aí a gente passou para a segunda etapa, que foi, né, a observação direta, uma vistoria naquelas escolas. Então, a gente destacou uma equipe de auditoria, né, para ir a essas escolas, e a equipe fazia ali uma vistoria geral, levava o seu checklist ali, verificava pontos ali de infraestrutura e da gestão ali da escola, e também ia com a gente um laboratorista que fazia a coleta, né, de água nos pontos de consumo para levar para o laboratório para ensaiar. E aí essa amostra de água trazia para a gente alguns parâmetros, né, os parâmetros físico-químicos e também microbiológicos, que eram comparados com os dados estabelecidos pela portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde. E aí nós adotamos como parâmetro o sistema de distribuição de pontos, a coleta, né, no sistema nos pontos de consumo e como sendo um sistema de abastecimento coletivo, né? Então, como era só uma amostra, nós verificamos naquela situação se tinha presença da bactéria Escherichia coli, né, naquela coleta de água, que é um indicativo de contaminação fecal, e se tinha coliformes totais. Na portaria, né, como ela estabelece os parâmetros para um sistema de abastecimento de água, a coleta ela teria que ser
mensal, né? Mas no nosso caso, como era só uma auditoria, né? Uma coleta de uma evidência única, então, se a gente tiver a presença, o nosso critério, né? Se a gente tivesse a presença tanto da Escherichia coli como dos coliformes totais, o critério do tribunal era que aquela água ela era imprópria para consumo humano, né? Se tiver qualquer uma dessas evidências. Lembrando que só olhar para esses parâmetros dos coliformes totais da bactéria Escherichia coli não é um indicativo de potabilidade. Então, pode ser que a água ela não tenha, né, esses indicativos, mas ela não atende nesses outros parâmetros aqui que eu vou mostrar para vocês, que seria a cor aparente, a dureza total, ferro, fluoreto, manganês, o nitrato e a turbidez. Então, mesmo que não tenha aqueles indicativos, né, ultrapassando esses limites aqui estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde, a água foi considerada por nós auditores, né, como imprópria para consumo humano. E aí, gente, nós fizemos essa etapa, né, inspeção e entrevista para avaliação da existência de rede coletora de esgoto ou tanque séptico, né, verificar se aquelas escolas elas tinham o encaminhamento de esgoto ou fossa séptica, e a coleta de resíduos sólidos, qual que era o destino dado aos resíduos sólidos gerados naquelas escolas. E aí o que a gente observou foi o seguinte, 73, nesse período antes da gente escrever, quando a gente escreveu o artigo, né, a gente tinha 73 unidades escolares em 18 municípios de Minas Gerais vistoriados, que são todos esses municípios que eu listei aqui. Hoje a gente já está chegando a quase 100, né, com algumas escolas que nós vistoriamos em junho. Esses municípios, eles estão localizados basicamente nas regiões norte de Minas e vales do Jequitinhonha e Mucuri, que são conhecidamente como as regiões mais pobres e de menor IDH do estado, né? E a grande maioria, mais de 90% dessas escolas, como eu destaquei no início, são escolas do campo, escolas que estão em ambientes rurais, afastadas, né, dos grandes centros. E eu cheguei até a falar, né, que são escolas às vezes invisíveis. O gestor público às vezes eles nem sabe que aquela escola ela está funcionando dessa forma, né? Nesse trabalho a equipe de auditoria já percorreu quase 4.000 quilômetros por Minas Gerais, né, para vistoriar todas essas escolas. Então é um trabalho árduo, né? Aqui tem uma noticiazinha lá do tribunal, né? Onde o Tribunal e o Ministério Público começam a fiscalizar a falta de saneamento básico em escolas. Sidney, tem como abrir esse link que está aí? Rapidinho, só para a gente... Tá não? Ah, não, tranquilo. Mas vai ficar o link aqui, pessoal, na apresentação, e depois, se vocês quiserem ver esse vídeo, foi um vídeo que a comunicação do tribunal divulgou quando a gente fez a primeira vistoria lá nas escolas, lá no município de Teófilo Otoni, e o laboratorista, inclusive, ele explica lá, né, como é feita a coleta, o que ele vai avaliar, como é que ele vai levar para o laboratório e tal. Então, é bem interessante. E aí, como resultado, né, a gente verificou o seguinte, 63% daquelas 73 escolas, elas têm a captação de água por poço artesiano, né, sem passar por qualquer tratamento. Depois disso, a gente tem 16% das escolas que captam água de minador, né, aquela água de nascente, de um olho d'água, água que está florando ali no solo. 8% são abastecidas com água de caminhão-pipa, e 4% captam água superficial de rio, diretamente levam para consumo e para preparar os alimentos. E tem mais outros métodos, né, que não são menos utilização. Tem algumas escolas que têm até pequenas estações de tratamento, né, que a gente vai ver até que o índice de contaminação é menor. Algumas com rede de água também e até água superficial de barragem. E aí, 93%, né, com os resultados de laboratório, nós verificamos que 93,15% não apresenta condições de potabilidade, de todas aquelas amostras de água coletada, sendo que 87,67% tinham indicativos de coliformes totais e 43,84% tinham a bactéria Escherichia coli, que é um indicativo de coliformes fecais, né? Aí a gente destaca aqui, né, que a presença desses micro-organismos nas amostras de água representa um risco para a saúde dos usuários, né, uma vez que são agentes de diversas doenças, como diarreia, vômitos, cólicas abdominais, febre, etc. Né? E só 5, né, daquelas 73 escolas apresentaram uma amostra de água adequada para consumo. Em relação aos métodos de captação, pessoal, nenhuma daquelas escolas que captam água de minador, né, como era de se esperar,
tem água adequada para consumo. Assim como a água superficial de barragem e a coletada diretamente do rio, né? Todas elas, nenhuma delas, quer dizer, né? Eram adequadas para consumo. Quando passou para o caminhão-pipa, né, 33% das amostras ainda foram adequadas para consumo. As estações de tratamento de água, 100% das amostras que vinham, né, de estação de tratamento eram adequadas para consumo humano. Poço artesiano também um baixo índice, né, de potabilidade. E a rede de água também, embora não tivesse atendido nos parâmetros microbiológicos, nos índices físico-químicos elas não atendiam. Tinham um teor elevado de manganês, né? Então, por isso que não atendeu. Era, acho que, uma escola só nesse caso. Bom, essa captação de minador, como eu falei, né, é uma nascente de córrego, como essa situação aqui. O pessoal coloca uma cerquinha ali para proteger e ali que está a água que eles vão pegar. A incidência de coliformes fecais foi de 66% nesse tipo de captação, enquanto a água coletada diretamente de rio foi 100% de incidência de coliformes fecais, né, o que demonstra os riscos associados a esses tipos de captação. A gente constatou também que a presença de fossas negras, né, em 93,15% das unidades, que é uma escavação no terreno em que os dejetos são lançados diretamente sobre o solo, né, infiltrando e contaminando o subsolo e as águas subterrâneas e o lençol freático. E aí, isso é inclusive um dos fatores, né, de não potabilidade daquela água que é coletada para consumo, mesmo que seja por um poço artesiano, né? Se você não tem o tratamento de esgoto, acaba contaminando aquela água que é coletada para usar na escola. E ainda a gente verificou que 60,27% das escolas não dispõem de coleta de resíduos, realizando a queima a céu aberto, como essa situação aqui, né, que está mostrada na figura. Eu vou passar por algumas outras imagens, né, que a gente coletou em campo. Aqui tem uma situação de esgoto também, né, a ausência de uma caixa de gordura, o encaminhamento aqui do esgoto gerado, produzido na escola. Aqui também o pessoal junta, né, o resíduo e faz a queima a céu aberto. Aqui é uma situação de infraestrutura de escola, né, também, muitas trincas. Isso aqui também é uma escola, né, com problema. Esse caso aqui, inclusive, foi chamou a nossa atenção. Essa parede estava daquela forma ali que vocês estão vendo, né? E a professora relatou para a gente: eu fiz a cobertura com cartolina aqui para as crianças para terem um maior conforto, né? Não ver aquela parede toda descascando, quebrando ali. E a gente vê o descaso, às vezes, do gestor público, né? Que deixa a escola chegar em uma situação como essa. Armazenamento de alimentos também é outro problema, né? Então, muitas escolas com armários enferrujados, armazenando alimentos sobre superfícies ásperas também, que não é indicado pela vigilância sanitária. Aqui outra condição de higiene, né, das escolas. Isso aqui é uma escola que, graças a Deus, foi desativada. Que vocês veem, o banheiro da escola era esse daqui, não tinha sequer um vaso sanitário para as crianças utilizarem. Então, é uma escola que funcionava até pouco tempo atrás, mas que foi desativada. Quando a gente chegou lá, já tinham desativado ela. Aqui também é um banheiro de uma escola. Enfim, pessoal, e aí a gente verifica alguns benefícios diretos, né, e indiretos, com essa fiscalização que a gente produziu lá no tribunal. Primeiro, a melhoria nas condições de saneamento básico, né, em especial quanto ao fornecimento de água, tratamento apropriado e ambientalmente adequado do esgoto, gestão de resíduos. E, indiretamente, a gente espera uma melhoria na frequência escolar, né, das crianças, no aprendizado dos alunos, na saúde, e, com isso, ter uma melhora nas avaliações realizadas. Nós temos hoje 12 processos de auditorias autuados lá no Tribunal de Contas de Minas. 8 deles já foram deliberados pelo Tribunal Pleno. Basicamente, a gente abre um processo por jurisdicionado, né? Então, a gente vamos auditar 10 escolas daquele município, aí vira um processo de auditoria. E algumas escolas também são estaduais, a gente tem também um processo específico para o Estado. Aqui eu trouxe trechos de um acórdão lá do tribunal, né, na auditoria 1.167.044. Destaquei aqui só os pontos relacionados ao saneamento básico, né? E aí o tribunal entendeu lá, né, que esses efeitos deletérios da ausência de saneamento básico nas escolas ensejam a evolução do sistema de ensino brasileiro, notadamente quando as premissas da política educacional se dissociam daquela política de infraestrutura. Quem quiser consultar, né, esse acórdão e também o relatório de auditoria fica disponível lá no site do TCE, é só colocar o número do processo que está ali, né? E vocês conseguem consultar, inclusive o relatório da equipe de auditoria.
E aí, nesse mesmo processo, o tribunal determinou que o município ele fizesse, em relação ao tratamento de esgoto, né, implantasse as fossas sépticas, outra solução, né, que ele encontre viável, de descarte de dejetos ambientalmente adequados nas 21 escolas visitadas, e disponibilizasse água para consumo humano também, que atenda aos padrões estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde. A gente hoje está em processo de iniciar o monitoramento do cumprimento dessas deliberações. Alguns jurisdicionados eles já começaram a implementar, né, algumas medidas de melhorias, principalmente em relação à reforma de escolas, acessibilidade, construção de banheiros mais acessíveis. Em relação à água potável, ainda estão caminhando, alguns já estão fazendo contratação para construir as fossas, mas a gente está em fase de iniciar esse monitoramento, né, dessas auditorias. Bom, e passando para as considerações finais, né, a gente nota a existência de uma situação alarmante em relação ao saneamento básico nas escolas, principalmente as localizadas fora de ambiente urbano, né, como eu citei, em que as condições de abastecimento de água, coleta de esgoto de resíduos sólidos são dificultadas pelas distâncias, né, pela ausência de condições ali mesmo. E aí se faz necessária a implementação de ações por parte de gestores públicos e órgãos de controle com o objetivo de identificar soluções que possam garantir o acesso aos direitos fundamentais da educação e do saneamento. E aí a gente espera a correção dessas impropriedades observadas no saneamento básico das escolas e que isso reflita diretamente na melhoria da frequência escolar e no aprendizado dos alunos, né? Haja vista o efeito benéfico da saúde, como eu coloquei aqui na apresentação. E aí, pessoal, voltando na historinha, né, da Helena e da Maria, o que a gente quer com isso? A gente quer garantir as mesmas condições para as duas, e que elas possam, no futuro, né, a partir daquela escola adequada, aquela educação que elas tiveram de qualidade, né, igualdade de condições e que elas tenham um futuro, né, garantir o futuro dessas crianças, trabalhar nisso. Isso está resumido nessa frase que eu coloquei aqui, que a educação pública é o alicerce de uma sociedade justa e igualitária, onde todos têm a oportunidade de construir um futuro melhor. E aí eu deixo os nossos contatos aqui, né? Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe lá no tribunal. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, do IBRAOP e muito obrigado a todos pela atenção.